A gente mostrou agora há pouco algumas abordagens psicológicas. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto com a gente, nós convidamos a psicóloga Sandra Almeida, nossa parceira, né, Sandra? Obrigada por estar aqui, é sempre um prazer, Elaine. A gente que agradece. Sandra, o Raisson terminou a reportagem falando se as pessoas já pensaram em fazer terapia. Mas ainda existe um preconceito muito grande em relação a isso, né? Muito grande. Na verdade, as pessoas têm medo daquilo que elas desconhecem, né? E como elas desconhecem a elas próprias, elas têm medo de se enfrentar, né? Esse é um dos maiores problemas que a psicologia enfrenta. Tem aquela coisa, né? Ah, não sou louco, não preciso fazer. Não tem umas histórias assim? Então, os mais loucos são aqueles que acreditam que não são, né? Nós já somos loucos mesmo, então tá tudo certo. Mas, sim, tem um preconceito nesse sentido, mais do que os outros vão dizer a respeito, como se ele precisasse de uma ajuda, de um profissional da área da psicologia, fosse diminuir ele enquanto pessoa, como se aquilo ferisse a autoestima dele. Existe uma desqualificação da doença quando se fala em doença psicológica, doença mental, doença das emoções? Com certeza, né? Nós poucos, na modernidade, nós pouco falamos das nossas emoções. Nós falamos do que nós vemos, nós falamos do nosso racional, o que acontece no racional, mas do que acontece nas nossas emoções, admitir isso é como se fosse um ponto de fraqueza. Isso de se conhecer, de identificar essas fraquezas, o medo disso talvez possa fazer com que as pessoas se afastem? Também, mas o medo do que o outro vai pensar a meu respeito. Esse é o mais forte. Esse é o mais forte, seja esse outro quem for, porque não necessariamente esse outro é externo. Muito dos fantasmas que nós vemos no outro, ele está dentro. Então, essa já é a grande dificuldade, né? Quem é esse outro que eu temo, que vai me condenar por eu estar me achando fraco? É bem complicado. A terapia, então, está totalmente relacionada à fragilidade, assim, para muita gente? Está totalmente relacionado e ela né? As pessoas que são muito autossuficientes, elas normalmente estão infladas. E quanto mais infladas, mais fracas, mais inseguras, mais elas precisam de mecanismos de defesa para se defender, mais dura, mais frágil. É como se fosse uma lesma dentro do caracol, presa dentro do caracol. Então, essa carapaça ela vai ficando cada vez mais endurecida. E o que está dentro, cada vez mais fragilizado. Uma coisa que eu acho bastante interessante, eu já fiz terapia há muito tempo, às vezes, o auto-engano, né? A gente mentir para a gente mesmo em determinadas situações, achando que não, a gente é assim. Mas, às vezes, quando começa a conhecer, quando começa a mexer, descobre, nossa, não tem nada a ver, né? O autoconhecimento, Elaine, ele é extremamente interessante. Quando você vai para esse mundo interno, quando você vai se relacionar internamente com você mesmo, né, às vezes a imagem que você tem de você não é quem você realmente é. Veste-se uma máscara de personagem, de super-herói e segue, né? E segue, é isso mesmo. Chamamos isso de persona, né, na psicologia analítica. Isso é o que eu visto, qual é a máscara que eu coloco, ou quais foram as máscaras que foram necessárias, e elas são necessárias, para que eu me adequasse socialmente. Então, eu me identifico com essas personas e eu, de verdade, acabo não sabendo o que é a persona e quem sou eu. Isso pode provocar até um certo sofrimento, né? Muito sofrimento. Às vezes, isso promove até rupturas, né? Rupturas entre essas imagens, causando danos terríveis na vida da pessoa. E assim, tem idade para fazer análise? Tem idade para ir para um psicólogo? Quanto antes, melhor. Normalmente, as pessoas procuram terapia quando estão em profundo estado de sofrimento. Seja esse estado de sofrimento promovido por qualquer que seja o evento. Mas os mais comuns é por rompimento de relacionamentos.
né? Isso são os casos mais comuns que se procura terapia. Mas o autoconhecimento, ele deveria ser desde sempre, né? A criança já deveria, os pais já deveriam levar essa criança para a terapia. Hoje nós vivemos num mundo onde a estrutura egóica, a estrutura, o meu eu que se relaciona com o mundo, ele está muito fragilizado. Esses jovens que estão vindo por aí, eles não têm uma estrutura, eles não são frustrados e nem sofreram o suficiente para estruturar um ego para fazer o enfrentamento da vida, do mundo. Então, eu penso que hoje, quanto antes uma criança for para a terapia, ou os pais forem buscar uma orientação de como frustrar, de como fazer essa criança sofrer, pelo amor de Deus, as crianças precisam ser frustradas e precisam sofrer. Né? Não dá para ficar envolvida aí numa câmara de oxigênio cercado de vidro, né? Não tem dá. que sofrer, tem que passar pelas situações. Tem que fazer esse enfrentamento do mundo, né? Nós adultos falamos que a vida ela é de frustração, é de sofrimento, tanto que o que nós falamos? Eu quero ser feliz, né? Como se a felicidade fosse o contrário de sofrimento. E não é bem isso. A felicidade é conseguir viver apesar do sofrimento, né? Ou quando nós compreendemos o sentido da vida, o sofrimento ele diminui. Porque daí você se sente seguro para enfrentar, né? Exatamente. E é essa segurança que os jovens de hoje não têm. Olha só que interessante. A gente está aproveitando que é Setembro Amarelo, você está de amarelo, né? Depressão, quer dizer, isso é um assunto que tem que ser levantado, tem que ser falado e tem que ser buscado ajuda, né? Com certeza. A depressão ela é muito séria, né? Nós tivemos um simpósio semana passada aqui em Curitiba. Eu fechei a minha palestra falando que a minha função como terapeuta é ajudar as pessoas que estão no quinto dos infernos a sair de lá. E a depressão é como se a pessoa estivesse aprisionada no inferno, tamanho é o sofrimento que ela vive. E é buscar ajuda e quem estiver perto, orientar, né, tentar ajudar. Porque a medicação, ela diminui o sofrimento para que a pessoa consiga lidar com aquilo que está. Com aquilo que está causando esse estado de sofrimento. Só que isso não é efetivo. Não fortalece a pessoa, né? Exatamente. Então, a pessoa ela precisa ir lá compreender qual é o sentido da vida dela, qual é o sentido, o que ela está buscando, ou o que essa doença também quer dela. Porque esses sintomas, às vezes, é porque a doença ela quer alguma coisa da pessoa. E ela precisa compreender essa função. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Viu?